Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Gostaria de pedir que quem está aí em sua casa, ou está na casa de um amigo, ou está em algum lugar aí da sua casa, ou na casa do seu vizinho, seja onde você estiver, e tiver acesso a uma Bíblia, abra ela na carta de Tiago, no capítulo 1, e no versículo de número 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Aleluia. Que diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Porque ele contempla-se a si mesmo e segue seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Porém, aquele que atenta à lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Amém. Um trecho muito interessante da palavra de Deus, na carta de Tiago, onde a gente pode observar um alerta, uma correção ao nosso ser cristão, onde a gente pode ver ele dizendo, no versículo 22, sede cumpridores da palavra, e não só ouvinte. Nesse tempo de quarentena, a gente tem acesso a muita palavra. Teve dias aí que eu andei compartilhando 6 lives simultâneas. Então vem palavra, de todo canto, de todo lugar. Vem palavra, vem conhecimento. E tudo que nos torna conhecedores tem um peso a carregar. Todo conhecimento traz um peso de sabedoria. E aqui nesse trecho ele nos alerta para que a gente não só seja ouvinte, mas para que a gente aplique tudo isso que a gente tem ouvido nessa quarentena na nossa vida cristã. Nós enchemos a boca para dizer que nós somos cristãos, que nós somos imitadores de Jesus. E a palavra de Deus que veio ao meu coração hoje é um alerta para que nós possamos analisar as Escrituras e não somente ouvir. Essa é mais uma live, mas que essa seja a live de ligar um alerta no seu coração, que a sua mente seja mudada através da palavra, para que você possa agir de maneira como alguém que lê e entende a palavra. Pois diz aqui, talvez aqui esteja a solução do problema da identidade de muitos dos nossos jovens, cristãos e não cristãos. Porque a Bíblia fala, e Tiago está assemelhando alguém que lê a Bíblia e não pratica, a alguém que se contempla o seu próprio rosto no espelho. E ele diz, e vai pelo seu caminho. Já nos traz uma verdade, que aquele que lê a Bíblia e não pratica, tem o seu caminho. É como se o Renan lesse a Bíblia e dissesse, Deus, eu não quero saber dos seus caminhos, eu tenho o meu próprio caminho. Eu vou seguir o meu caminho, foi o meu rosto que eu contemplei no espelho. E pelo caminho eu esqueço quem sou eu. É uma crise de identidade não saber quem é você. É uma crise de identidade eu não saber quem sou eu. Mas se eu leio a Bíblia e aplico isso à minha vida, isso me faz ser real em Deus. Qual é o propósito de estarmos aqui? Muita gente me questiona, fala, qual é o propósito dessa vida? Será que Deus está vendo tudo isso que nós estamos passando? O
propósito da sua vida está aqui na palavra. Em você ler e praticar isso, que é o cristianismo. Isso muda tudo. É como se a gente olhasse no espelho e não tivesse vendo somente nós. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele veio à terra e muitos o chamaram de Emanuel. É Deus conosco. E ele disse, eu estou indo, mas eu vou deixar alguém para ser Deus em vós. O Espírito Santo é Deus em nós. Não é mais Deus conosco, é Deus dentro de nós. Dentro de mim, dentro de você. Isso muda o nosso olhar para o espelho. Porque agora já nós não contemplamos mais a nossa face unicamente natural, mas a gente vê a nossa face espiritual, o nosso propósito de vida. Todos nós temos um chamado. Todos nós compartilhamos de um ID. E esse ID, ele está aqui dentro. A Bíblia diz que aquele que analisa a lei de Deus, esse encontra vida. Encontra justificação. Por isso que a Bíblia diz, persevera na aplicação pessoal da Bíblia, persevere. Não fique só como ouvinte. Se atente em praticar essa palavra. Com perseverança, insista. A gente precisa insistir, nós precisamos insistir. Só de ouvir a gente não herda a salvação. É a graça. Mas a Bíblia diz que aquele que entende que já é agraciado, precisa agir como agraciado. A Bíblia não traz complicação. A gente vive em tempos de debates teológicos fortíssimos, pendendo para o lado de cá, pendendo para o lado de lá. Mas a Bíblia é simples. A fé não traz perguntas. Se te traz perguntas, tá faltando a fé. A fé é crer, apesar de tudo. Ah, será que Deus está assistindo esse corona? Será que é da vontade de Deus? Deus está no controle, sim. Eu queria dizer para você, jovem. Eu queria dizer para você que está na sua casa. A sua identidade está aqui na palavra. Você vai se encontrar na Bíblia. Haja de acordo com esses preceitos. Você tem ouvido palavras. Analise o que é bom. Até mesmo eu que estou falando para você, você corre lá na Bíblia e dá uma lida. Ah, o Renan está falando heresia. Vamos cuidar. A gente precisa analisar as Escrituras. É tempo de entender. É tempo de entender, mas é tempo de praticar. Essa Bíblia sempre vem acompanhada de alguma ordenança de Jesus. E não é obrigação, não é prisão. Foi-se o tempo em que muitos diziam, ser crente é um aprisionamento, é muita lei. Foi-se o tempo. A Bíblia fala aqui, no capítulo 25, pois aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade. É a liberdade. Prisão é não saber quem você é. Talvez você está aí na sua casa dizendo, eu não tenho porquê. E eu sempre costumo perguntar, qual é o objetivo da sua existência? Você tem um porquê. Deus, quando Ele enviou você à terra, Ele deu no seu DNA. Ele deu no seu DNA um dom. Um objetivo traçado nessa terra. Só que como Ele não é forçador de barra, Ele fica te chamando. E essas lives têm nos chamado. Para fazer aquilo que Deus ordenou. Para que a gente se encontre nele. Eu não dou conta de ver você mais perdido, não. E se eu estou assim, eu imagino Deus lá no céu. Montando todo esse aparato tecnológico, para que a gente pudesse adentrar na sua casa, com a sua licença, para dizer que você tem um propósito.
Você não é obra do acaso, não. Talvez a sua mãe tentou te abortar, talvez o seu pai pediu para sua mãe te abortar. Mas você vingou. Para a honra e glória do Senhor Jesus, você vingou. E você está ouvindo e pensando, será que é comigo? É contigo sim que Deus está falando. É contigo sim que Ele está te alertando. Torna o caminho onde você escorregou e caiu. Se atenta para todas essas lives que você tem escutado a palavra de Deus. E pensado, o que eu vou fazer? Essa palavra não é tão agradável. A Bíblia não é para te agradar totalmente. Eu costumo dizer que essa palavra é um esmeril para a nossa carne. E quando você entende quem você entende que você é eterno, é um ser espiritual. E Jesus é claro quando Ele diz que alguém que contempla o seu rosto e vai pelo seu caminho não praticando o que a Bíblia diz, ele não é eterno, porque até a sua lembrança é passageira. Porque ele esqueceu quem ele era. Uma pessoa que se olha no espelho e esquece quem é muito passageira, é muito breve. Assim como a nossa existência física, carnal. O propósito é e continua sendo a eternidade. E por muito tempo a gente pensou que a igreja separava. A igreja é separatista, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Não. A igreja é de Jesus e ela está chamando. Ela está te chamando. Chegará o tempo em que não haverá mais tempo para esse chamado. Infelizmente, não sobrará tempo para alguém. E nós, como igreja, estaremos louvando a Ele na glória, na eternidade. Porque é esse o propósito. Quando você se olha no espelho e você aplica a palavra de Deus olhando no campo espiritual, você não vê mais somente o seu rosto. Você vê o rosto de alguém que tem propósito e que tem dentro de si o Espírito Santo. Nós temos ideal. Nós temos o ideal. Nós temos o essencial, que é o Espírito Santo. E se não bastasse, Ele intercede por nós, junto ao Pai. Porque a gente é falho. Não é porque eu estou aqui pregando que eu sou certo, santo. Não é isso. Eu erro como você que está me assistindo aí. Eu tenho que policiar a minha língua. No versículo 21 fala sobre isso. Depois em casa você vai ler. Tiago 1, 21. Muitas vezes a gente precisa refrear a nossa língua. É briga entre vizinho. É delegacia com problemas tensos. Mas Deus está nos moldando através do Espírito Santo. Seria presunção, mas não é. Deus ter confiado uma parte da Trindade para cuidar de nós. E é essa parte que está movendo aí no seu coração, dizendo, ele está falando a verdade. Esse menino, ele é ruim mesmo, mas ele está falando a verdade. Porque é o Espírito Santo que testifica em nós. Ele é real. E se não bastasse, ele é mais real do que nós. Porque ele é Deus. Ele é eterno. E o seu espírito foi feito para ser eterno também. Não insista no seu caminho. Jovem, principalmente é para você essa palavra hoje. Não insista no seu caminho. Convide o Espírito Santo a andar nesse caminho. E aí você vai deixar de andar o seu caminho para andar o caminho dele. O caminho de Jesus. Aquele que quiser vir após mim. Parece difícil, né? Tomar uma cruz. Mas por que a gente se alegra quando a gente pensa na cruz? Porque ela é salvação.
E assim somos nós quando nós tomamos a nossa cruz e abandonamos tudo para seguir a Jesus. Parece largar muito, mas não. Nós estamos abraçando a nossa real identidade, ao nosso real serviço. É como ser útil. Hoje eu me sinto útil, falando do amor de Cristo. Que você possa se encontrar nele e ter a sua identidade preservada. Que você possa se encontrar em Jesus. A palavra passar para o meu pastor José Haroldo. Ele estará encerrando esse culto. E eu creio que na oração final a gente vai estar orando por você que quer se encontrar com Jesus, que quer retornar ao propósito celestial da salvação. Eu quero saudar você com a paz do Senhor. Quero desejar que a paz de Deus entre na sua casa e seja com